Olá, amigos. Algumas coisas que precisamos falar sobre o Paulista e que ficaram mal explicadas. Sobre as dificuldades financeiras do Galo. É sabido que o Paulista nunca teve dinheiro sobrando. Foi por isso também, não só por isso, que o time caiu da Série A1 para a Série A2, para a Série A3 e para a Bzinha. Administrações que tiveram problemas, também esse conjunto de coisas, e mau planejamento. Nós passamos, e eu sei, é muito difícil trabalhar sem dinheiro em qualquer empreendimento, especialmente no futebol. O Jair Bocanella passou por problemas, Pepe Verdugo, o Rogério Levada, o Rodrigo Alves, todos passam por dificuldade porque as contas do Paulista estão travadas. Se está travada, é porque deve. E se deve, tem que pagar. Se não pagar, não tem credibilidade. E aí fica aquela situação. Eu não consigo recursos ou não consigo empresas que me patrocinem porque eu não tenho credibilidade ou não tenho dinheiro porque me falta credibilidade. É consequência ou é causa? Então pagar as dívidas é importante. Enfim, para trabalhar, o Paulista criou contas paralelas. É um caixa 2? Não sei, aí o pessoal jurídico pode dizer. Mas não é dessa administração que dizem contas paralelas para receber receitas do time, já que tudo vai para o consórcio de credores. A pergunta é: quem fiscaliza essas contas? É só uma pessoa? É um grupo de pessoas? É o conselho? Se eu vou criar uma contabilidade à parte do Paulista, e eu sempre fico com o pé atrás disso, precisa ser tudo direitinho dentro da lei. Mas se eu fizer algo assim dentro da lei, eu preciso ter pessoas que façam uma auditoria. A atual gestão fez uma auditoria da gestão anterior, e a anterior fez da anterior, e assim, uma atrás da outra, já é um problema. Os jogadores que foram vendidos recentemente, Diego Carlos, que o Paulista tem uma participação de formador, o antigo Vinícius Paulinho, que virou Vinícius Balieiro, para onde que foi esse dinheiro? Quanto entrou? Quem levou? Isso é transparência. Isso traz credibilidade. E eu bato nessa tecla. Credibilidade por quê? Uma cidade como Jundiaí não pode reclamar do número de empresas. Nós temos muitas empresas, empresas sérias, empresas ricas, e ninguém quer patrocinar o Galo. Eu estou morando em Bragança Paulista e o que eles não conseguem entender aqui em Bragança é como que o time foi ficar tão sem dinheiro e tão sem apoio. Por mais que a imprensa divulgue, não reclame, a Difusora trabalhou em todos os jogos. Tá todo dia com o Cobrinha lá. Às vezes já deixaram até o Cobrinha de fora. Lembram da K Esportes e da Fute Talentos que boicotaram isso? Aliás, quando a imprensa divulgava as mazelas ou as condutas complicadas e falava sobre possíveis dívidas que ficariam dessa turma, reclamaram. Então é muito complicado. Há uma série de interesses. Mas você tem que dizer isso, porque o paulista precisa ter credibilidade. Se não tiver alguém que cobre, que mostre, não vai ter credibilidade. Se o próprio paulista não mostrar, esse ano entrou isso, saiu isso, todo mês balancetes, não tem credibilidade. Nossa, mas está falando tanto de dinheiro, é esse o problema do paulista? Repito, é um dos problemas. Primeiro, pessoas do ramo. Você precisa ter gestores esportivos. Eu adoro o Julinho como pessoa, não tenho intimidade com ele, mas admiro e até pelo grande jogador que foi. Mas não deu certo. O Rodrigo, presidente, me parece um cara muito esforçado. Eu não tenho queixa contra o Rodrigo. Posso ter alguma ressalva, aí sim, quanto à questão de divulgar os números à imprensa. Ah, mas sou clube privado, vá no clube que divulgam. Bom, se é o clube privado,
Então que se vire com os bancos e vire, não peça ajuda à comunidade, ajuda ao poder público ou outras coisas. Precisa ter coerência. Porque se tiver coerência, vai ter o quê? Credibilidade. Sabe por que o Palmeiras, que estava afundado em dívidas, saiu do fundo do poço? Porque o Paulo Nobre, que tem uma fortuna, pegou um caminhão de dinheiro, despejou lá, pagou as contas, deixou o Palmeiras com o nome limpo na praça e resgatou a credibilidade. Depois, pegou o dinheiro de volta, ele cobrou juros muito abaixo do mercado e não tirou nada a mais do que deveria. E deu credibilidade. Hoje o cara, querendo jogar no Palmeiras ou no São Paulo, que está com dificuldade financeira, ou Corinthians, que deve 1 bilhão. Tá na cara que o cara vai escolher ir para o Palmeiras. O Flamengo, lembra dos tempos de vacas magras para acertar o caixa? Pô, uma fortuna o que o Flamengo está gastando. Mas na gestão do Eduardo Bandeira, para resgatar a credibilidade, fez vir o tempo das vacas magras. O problema do Paulista é que nós não temos um mecenas, um cara endinheirado que ponha dinheiro e resgate essa credibilidade para montar um time. Isso me preocupa demais. Quando surgirá uma pessoa dessa? Difícil. Agora, existe a história da SAF. Eu adoro falar de administração esportiva, adoro falar de empreendedorismo, é minha praia empreendedorismo, mas eu sou bem pé no chão. SAF não é sinônimo de salvação da lavoura. Uma SAF é uma empresa de futebol. E uma empresa de futebol não quer necessariamente ganhar títulos. Ela quer gerir e ter lucro. Se não der lucro, fecha. O Cruzeiro está subindo para a primeira divisão. Mas ele não quer o título. Ele está subindo para a primeira divisão porque ele vai ter lucro. Não é pelo título em si. É para negociar jogador, senão o Ronaldo não ia fazer ação beneficente ali. O Botafogo do John Textor, ele é um empresário de negócios, ele quer resgatar a credibilidade do Botafogo. Está conseguindo, mas título é outra história. O Grupo City, que é dono do Manchester City e também de vários outros times do mundo, são 11 hoje, Mumbai City, Yokohama Marino City, Bolívar, que é uma equipe associada, que ele tem prioridade na compra, o New York City e, provavelmente, o Bahia. Ele quer formar jogadores para ganhar dinheiro e levar para a Inglaterra. O Red Bull Bragantino não é uma SAF, é uma propriedade privada. Eles não querem ganhar títulos, eles querem fazer marketing, divulgar sua marca, o seu produto, como fazem na Fórmula 1, como fazem nos esportes radicais e em outras praças. Então, cada SAF tem um propósito, cada empresa de entretenimento, que é o caso do futebol, é isso. O Real Madrid é uma empresa de entretenimento. Florentino Pérez mandou mandou embora o Luxemburgo porque o Luxemburgo, ganhando o jogo, quis segurar o placar. E ele foi discutir, o Luxemburgo conta isso. Ele falou, não, você tem que pôr as estrelas, a gente quer espetáculo. Mas aí vai perder o jogo. E o cara falou, quem vem aqui quer ver show. E você não está proporcionando isso. Pergunto, quem comprar uma SAF do Paulista vai fazer o quê a não ser ter lucro? E a segunda pergunta, uma SAF do Paulista é atrativa para algum investidor? Não vamos nos iludir. Se o Paulista virar SAF, precisa escolher bem quem vai ser o comprador, o propósito do comprador, senão viram esses times de aluguéis ou barriga de empresário. Vejam o Tombense, um time modesto que faz um papel bonito em algumas divisões, mas é do Eduardo Uran, que coloca jogadores ali como entreposto de atletas. É isso que nós queremos com o Paulista? Eu queria aquele Paulista de 2005, com vida própria, que tentava se autossustentar e que chegou a ganhar o título da Copa do Brasil. Talvez não seja mais possível. Então, a diretoria, mas quem que é a diretoria do Paulista? Nomes. Quem são os diretores? Conselho, os novos, os antigos, a comunidade juniense. Todo mundo tem que se reunir sem vaidade, sem busca de projeto de poder e discutir.
o que queremos para o futuro do Galo. Tomara que seja coisa boa e que um dia consiga esse consenso. Mas antes de mais nada, o Paulista precisa resgatar a credibilidade. Com os nomes atuais, sem os nomes atuais, isso é uma outra questão. Até mais.